o Painel Agro, seu programa que traz as notícias do campo. E olha só, um estudo conduzido pela Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso, a ACNMT, vai investigar como é possível reduzir o tempo de abate do gado com melhor resultado. Mais detalhes dessa pesquisa você vai conferir na nossa entrevista nacional de hoje. Então, estamos recebendo aqui o André Zambri, que é o diretor executivo da Associação de Criadores de Nelore, do Mato Grosso. Primeiramente, bom dia, André, e muito obrigada por atender a nossa equipe, nosso convite. Bom dia, Liana, é um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigado a você pelo convite. Vamos lá, uma pesquisa aí promissora, né? Na verdade, isso é uma luta de criadores e de pesquisadores também no Brasil, que é reduzir esse tempo de abate do gado aqui no país. E aí eu queria começar lhe perguntando, né? Hoje em dia, André, de acordo com as informações que vocês têm, qual é a idade média de abate do gado no Brasil, especificamente do Nelore, né, que é a nossa base? E em quanto tempo, com a pesquisa, vocês querem reduzir essa média? Olha, hoje o abate do Nelore em condições normais aqui no Mato Grosso e nas propriedades já com alguma tecnificação no Brasil está em torno de 3 anos, Liana. A gente quer reduzir isso para 2 anos no máximo, né? O objetivo dessa prova, uma vez cumprido, a gente vai conseguir reduzir isso, os animais vão estar sendo abatidos ainda com 22 meses de idade, que é mais ainda do que a meta que nós estipulamos no início. Em que estágio está essa pesquisa, né, quando ela começou, e reduzir o tempo de abate é o objetivo dela, mas você pode dar assim, alguns detalhes a mais desse objetivo da pesquisa de vocês? Perfeito. A pesquisa começou agora no mês de agosto, dia 20 de agosto. Exatamente hoje nós estamos fazendo a primeira pesagem dos grupos de parâmetros e os grupos de pesquisa intensiva. São 600 animais, Diana, de 20 criadores diferentes associados nossos. Então a acurácia da prova vai ser muito boa. A maior prova já realizada a nível de pesquisa, envolvendo uma universidade, né, um centro de pesquisa, iniciativa privada e associação já feita no Brasil. Então, a gente tem alguns parceiros que nos dão todo o apoio e a gente consegue fazer coisas grandes. Você falou aí dos animais selecionados, foram 600. Qual foi o critério de seleção? Vocês consideraram genética do animal? Importante isso. Como nós somos uma associação de raça, então a gente caracterizou os animais, são todos animais de desmama, eles entraram na faixa de 10 meses, com 7 arrobas de média, 210 quilos de média que teve o lote, e todos da raça Nelore, mas comercial. A associação está dando um foco agora, nessa gestão, para desenvolver protocolos e melhoria do gado comercial, porque a gente, por ser uma associação de raça, era muito focado em gado PO, pista, seleção, e isso foi muito bem. O Mato Grosso tem um gado muito bom, excelentes reprodutores, fornecedores de genética para o Brasil. Então, agora, esse ano, a gente resolveu focar na melhoria dos animais que estão a pasto. E essa já é a terceira pesquisa que a gente faz nesse nível, né? Então, o que nós vamos tentar fazer? Existe uma técnica que para o Mato Grosso não é muito comum, que é o sequestro dos bezerros. Alguns usam o termo resgate. O que seria o sequestro do bezerro? Nessa época, quem for visitar a fazenda agora, eles vão estar todos confinados em piquetes e sendo tratados totalmente a coxo. Qual o objetivo disso, Liana? Agora já iniciou-se o período das chuvas aqui no Mato Grosso, então as chuvas iniciaram e a gente vai com isso vedar os pastos da fazenda. Vai promover a recuperação dessas pastagens, ter pastagem exuberante de qualidade para que o gado em janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, volte para o pasto e aí ele vai ser então recriado a pasto, 100% a pasto na recria, com sal mineral aditivado e um proteico. Vão ser 2 protocolos que serão testados. Porque no sequestro o animal não pode ganhar muito peso, a gente tem que segurar o ganho de peso. Então tem um protocolo que os animais vão ganhar até 500 gramas e no outro até 1 quilo. E depois nós vamos ver o efeito disso lá na frente, no abate, que a gente vai acompanhar esses animais até o abate. A gente vai fazer o abate técnico, fazer avaliação de carcaça, qualidade da carne, espessura de gordura, maciez, pH, tudo vai ser é um trabalho muito completo, assim, que envolve várias etapas, né? E a finalização desses animais, a gente vai fazer lá a pasto também, mas nós vamos fazer um protocolo que chama-se TIP, que é a DIP, aliás, a dieta intensiva a pasto. Tudo que o animal necessita da parte nutricional vai ser fornecida do coxo, e ele vai ter acesso ao pasto.
A gente acredita que isso seja mais interessante que o confinamento, primeiro porque não exige tanta estrutura, que é o que o pecuarista normalmente não tão tecnificado tem, e você consegue, de uma certa forma, promover o bem-estar animal de uma forma mais exacerbada, porque o animal vai ficar num ambiente natural de pasto, vai ter acesso ao coxo, e no momento que ele estiver estressado, ele pode, digamos assim, ter o pasto como área de recreação. Em relação aos custos da produção, hoje o desafio do pecuarista é produzir mais, né, com menos gastos. Vocês estão considerando isso na pesquisa? Sim, isso foi fundamental. Quando foi montado o protocolo nutricional, justamente isso que a gente levou em consideração, né? Uma margem boa para o pecuarista, colocando a aquisição do bezerro, né? Que é um custo que tem que entrar na composição, e também o custo do arraçoamento, que ainda é a parte mais cara de todo o processo, é a alimentação, fora a aquisição do bezerro, né? Certo. Que aspectos vocês vão avaliar nesse período? Você falou aí da seleção, mas dessa outra fase, né? Você falou do resgate da outra fase. Ganho de carcaça, qualidade da carne, como é que vocês vão fazer? Que critérios vocês vão considerar? Então, todos os animais que nós estamos engordando são animais inteiros, não são animais castrados. Isso é interessante também essa informação. Então, esses animais eles tendem a depositar menos gordura do que um animal castrado, apesar de que tem um ganho de peso ligeiramente superior. No abate técnico que nós iremos fazer, a gente vai fazer rendimento de carcaça, que é muito importante, né? E a gente sabe que o Nelore tem um rendimento de carcaça espetacular, né? A equipe da NEP, da UFMT de Sinop, que está fazendo o trabalho, inclusive esqueci de mencionar, esse trabalho está gerando uma tese de doutorado. Então, nós estamos com 10 estagiários entre a Nelore e a universidade, fazendo um trabalho, dando toda assistência ao gado, fazendo todas as mensurações, que ao final vai gerar uma tese de doutorado. Então, com esse processo, também a gente consegue avaliar a capacidade de ingestão e depois fazer a conversão alimentar de todos os lotes nos diferentes protocolos, né? Então, é bem interessante isso, porque nós fizemos no trabalho anterior um trabalho comparativo entre Nelore e animais mestiços, e nesses mesmos moldes a gente viu que o Nelore ele conseguiu converter mais com menos comida, que no final é muito impactante no custo da propriedade, porque você tem um animal que ganha peso, é interessante, mas não o animal que ganha mais peso, mas sim aquele que ganha mais peso com menos custo. E nesse quesito o Nelore, ele nos surpreendeu, aliás, não nos surpreendeu, nós já esperávamos, ele superou as nossas expectativas, né? Então, um dos parâmetros que nós vamos avaliar vai ser essa parte de ingestão e conversão alimentar. Uma vez que o animal é direcionado para o frigorífico, no abate a gente vai ter a mensuração de composição de carcaça, a proporção de comprimento e largura, qual vai ser a rentabilidade dessa carcaça, né? O rendimento, que é o que interessa basicamente para o pecuarista, é rendimento, que é o que vai entrar no bolso dele, né? No último abate, a gente teve 57% de rendimento, que foi um número excelente pelas condições que nós fizemos, né? O importante também não é só entregar a quantidade, a gente vai avaliar a qualidade que nós estaremos entregando. Então, esses animais a gente vai avaliar a cobertura de gordura, que é interessante, que a gordura, além da parte de sabor, que é sentido da carne, também protege a carcaça no momento da frigorificação. A gente sabe que carcaças com gordura escassa, elas acabam escurecendo a carne, e a dona de casa, quando vai comprar, ela não vai querer uma carne escura, ela quer aquela carne vermelhinha, bonita. E é a gordura que permite isso no sistema de frigorificação. O marmoreio dos animais não é o objetivo do Nelore entregar marmoreio, mas a gente sabe que existe dentro da Nelore algumas linhagens, em torno de 9% a 10%, que conseguem fazer o marmoreio da carne. E hoje existem nichos específicos buscando isso em qualidade de carne, marmoreio da carne. Então, nós iremos avaliar o marmoreio. Iremos avaliar uma outra qualidade que é importantíssima, que acho que é o que define uma carne boa, um churrasco bom ou ruim, que é a maciez. Se você comer uma carne saborosa, bem temperadinha, mas na hora que você for mastigar, você vê aquela carne dura, difícil de mascar, a tua impressão é negativa, né? E o que a gente teve nos estudos anteriores? Que toda a carne que nós conseguimos produzir, ela foi macia, tanto do Nelore, quanto dos machos, quanto das bezerras, das novilhas, né?
E dessa vez a gente vai repetir essa análise também. A gente quer saber quão macia é essa carne que a gente vai estar produzindo, né? E envolvendo a maciez, a gente tem a questão de pH e outros parâmetros químicos que vão ser avaliados. Então, vai ser muito completo. A gente vai entrar desde uma avaliação de uma desmama até a parte da frigorificação e da embalagem, né? A embalagem rastreada do frigorífico, a gente vai ficar sabendo de qual propriedade que é aquele animal, como que cada proprietário se comportou com a sua genética dentro do experimento e a raça como um todo, né? Você falou aí, vai ter uma diferença, são dois, após essa fase do resgate, são dois grupos, né? Isso. De alimentação. Dá detalhes maiores de um para o outro. Entra mais um pouco nesse assunto para a gente compreender. Então eu vou regressar um pouquinho na parte do sequestro. No sequestro, eu te falei, a gente vai ter um grupo para ganhar até 500 gramas e um grupo para ganhar até 1 quilo, né? A gente quer ver se esse 1 quilo não vai atrapalhar a recria, porque a gente tem alguns dados compilados. E outra coisa, isso é inédito para o Nelore, a gente não tem isso cientificamente para a Nelore, a gente tem para as raças cruzadas, americanas e tal, né? Então, a gente vai ver se esse 1 quilo ele não vai atrapalhar na recria e na engorda, porque a tendência do animal que ganha muito é estacionar, e o animal que ganha pouco é acelerar o ganho de peso. Quando a gente soltar isso a pasto, então nós já tivemos 2 tratamentos prévios, a gente vai abrir para mais 2 tratamentos, então vão ficar 4 influências, né, do baixo ganho e alto ganho em mineral e em proteinado. Esse mineral é um mineral que a Cargill Nutron vai nos fornecer, é um mineral aditivado. Tem algumas enzimas e alguns sais especiais para promover uma melhor flora ruminal e um desempenho melhor a ganho de pasto. A gente está esperando ganhar 800 gramas a pasto com esse mineral. E, paralelo a isso, a gente vai fazer também a entrega do mineral, um energético proteinado, com o objetivo justamente naquele quesito que você falou de avaliar o custo de produção dessa arroba, né? A gente sabe que o mineral ele é mais barato, o mineral puro ele é mais barato e que o proteinado energético é mais caro. Mas a gente quer saber se a quantidade a mais produzida pelo energético compensa esse gasto a mais, ou se compensa mais o mineral. Depois disso, então, a gente junta tudo que foi tratado nas diferentes formas e faz uma terminação uniforme, que dessa forma a gente padroniza, não tem mais nenhuma variável envolvendo, a não ser os tratamentos que já foram feitos. É bem interessante, é um desenho de pesquisa bem complexo, feito pelo pessoal da ANEP, né? E interessantíssimo, né? Vocês vão monitorar também a quantidade de água que esse animal vai estar ingerindo? A quantidade de água ingerida, inclusive a gente tem alguns trabalhos feitos onde a qualidade da água influencia muito no ganho de peso. Hoje, por exemplo, enquanto uma equipe está trazendo o gado para a pesagem, uma outra equipe está lavando os bebedouros, né? São todos bebedouros encanados, a gente eliminou todas as águas de cacimba, aqui a gente chama de cacimba, essas represas sujas, né? Aspectos também como sanidade, também critérios como sanidade serão avaliados. Tudo, né? Então, os animais receberam o protocolo inicial, né? A parte sanitária foi feita, a vermifugação com ivermectina de longação, toda a parte de vacinas de clostridiose. Aqui nós temos algumas áreas endêmicas de raiva que a gente tem que fazer a prevenção, né? Agora, em novembro, a gente recebe a vacina da aftosa, né? Por serem machos, não é necessária a brucelose. Se fossem fêmeas, todos teriam que estar vacinados de brucelose, né? Então, e fora isso, a gente tem um monitoramento constante, né? Eu vou a semana, praticamente agora a minha rotina mudou, né? Não estou mais na associação, eu estou ficando na fazenda, porque a responsabilidade é muito grande, né? É muito gado, de muita gente. Eles estão em uma fazenda só, não é isso? É uma fazenda só. A Nelore tem uma fazenda experimental aqui em Cuiabá, né? É distante 50 quilômetros da cidade, na beira do asfalto. Então, quem estiver passando na BR-364 e ver a placa, quiser entrar para conhecer o trabalho, é muito legal. A gente está sempre de porteiras abertas, é só agendar a visita para a gente encaixar dentro da rotina. E aí nós pretendemos já ainda esse ano, quando estiver terminando a parte de sequestro, fazer um dia de campo, para demonstrar como que foi a parte do sequestro. Depois, na parte de recria, a gente também vai fazer mais um dia de campo, na terminação, e depois, após, a gente sempre faz uma live, faz alguns encontros técnicos para divulgar os resultados. Né? E aí, quanto tempo agora vocês vão destinar para essa segunda fase, André? Quando é que ela vai terminar?
6 meses. O que determina o fim do sequestro é a recuperação da pastagem. Aqui no Mato Grosso, esse ano está muito bom. Começou a chover, nós já tivemos 2 chuvas acima de 40 milímetros. Então, a pastagem, eu tive anteontem na fazenda, a pastagem já está brotando. Então, nós acreditamos aí que final de dezembro, no máximo começo de janeiro, esses animais retornam para o pasto. Uma vez no pasto, essa recria vai ser de 6 meses. Então, e quando a previsão que nós teremos aí o final da pesquisa? Seria isso? Agosto ou setembro. Agosto ou setembro. Então, resumindo, a gente prendeu um animal de 7 arroba e a gente pretende soltar esse animal com 22 arrobas. A gente prevê um ganho de 15 arrobas nesses 12 meses de trabalho. Entendi. É um desafio bom. É grande. E aí eu pergunto, depois disso, vocês pretendem de alguma forma lançar um método para orientar os pecuaristas, enfim, dependendo do sucesso da pesquisa de vocês? Sim, sim. Aí a gente vai divulgar, tem a Acrimate, que é parceira nossa, o IMAC, que é o Instituto da Carne aqui do Mato Grosso também, são associações de criadores aqui que vão nos apoiar nessa parte de divulgação, e a gente percebe que a imprensa hoje também está muito ávida por informações de pecuária, né? Porque o agro é o que sustentou o Brasil nessa pandemia. Nosso público cresceu ainda mais, né? Então, e aí a gente precisa ser esse mediador de informações, né, lá para o produtor. Acho que muitos paradigmas foram quebrados, né? Diz que na crise que a gente cresce, né? Então a gente percebeu que aquela visão distorcida que existia do agronegócio, começou a mudar, porque é o que deu sustentação a tudo isso. E o que nós estamos fazendo é justamente ajustando mais uma ferramenta para aumentar a produtividade, né? E não é só do nosso associado, melhorou para o associado, melhora para o Mato Grosso, melhora para o Brasil, porque o que nós fizermos aqui, como existe uma metodologia científica, Liana, isso é interessante de falar, como existe uma metodologia científica e uma acurácia, se você repetir o que foi feito aqui dentro da orientação que foi proposta, você vai conseguir, nas mesmas condições, os mesmos resultados. Isso que é interessante, né? Não é aquele voo cego que a pessoa escuta falar, vai lá e faz, será que vai dar certo? Não. O que nós iremos divulgar, uma vez que a estatística comprova que aquilo ali é real, é um resultado repetível, né? Isso que é interessante. Para finalizar, assim, eu gostaria de te perguntar, você falou em aumento de produtividade, obviamente, né, redução de custos, mas eu acredito que essa redução, né, do tempo de abate, ela inclusive influencia diretamente nas nossas exportações, né, isso na qualidade da carne, para atender esse mercado externo. Exato. E o Mato Grosso hoje é o país, é o estado líder nisso, né? Nós temos o maior rebanho nacional e, consequentemente, o foco aqui na exportação é muito grande. E essa tua complementação é perfeita. Uma vez que você diminui a idade de abate, você aumenta o desfrute das propriedades, né? Que é a venda dos animais. E o animal abatido precocemente, ele tende a produzir uma carne de melhor qualidade. Não que o animal errado não produza uma carne de melhor qualidade, mas você antecipa a sua receita e a gente consegue ter, principalmente no quesito maciez, né? Os animais jovens, eles tendem a ter a carne, no teste de cisalhamento, que é que mede a maciez, a tendência dos animais jovens, na mesma, digamos assim, dieta do animal errado, ele tende a ter a carne mais macia, o que confere qualidade, né? Outro detalhe, como esses animais, eles não vão, a coisa é muito simples, Liana, não é complicado. O que nós estamos fazendo? A gente está usando ferramenta para não ter o boi sanfona. Você lembra a gente fala muito do boi sanfona, o boi que engorda nas águas e emagrece na seca. Esse que é o prejuízo do pecuarista. Então, o sequestro está fazendo o quê? Que o animal que desmamou não perca peso, então ele não virou um sanfoninha. A recria muito bem feita, com sobra de nutrientes, vai fazer o animal engordar. Na seca seguinte, seria o momento em que o animal normalmente perderia peso também, voltaria a ser o boi sanfona. E nós vamos suplementar esse animal, em vez dele estar perdendo peso, ele vai estar ganhando uma suplementação que já vai permitir o peso de abate. Como essa suplementação ela é rica em nutrientes, principalmente em energia, ele vai conseguir depositar gordura e marmoreio nos animais que fazem o marmoreio, que vem a qualidade da carne que você acabou de falar. Uma coisa interessante que eu não falei, Liana. A gente vai estar testando a balança Balpaz. A Coima nos cedeu uma balança Balpaz. Então, os animais vão estar sendo monitorados diariamente. A hora que o animal entrar na balança,
que a gente faz o coxo de água separado do coxo de comida, o animal obrigatoriamente passa pela balança. Quando ele passar pela balança, ele é pesado. Aí ele bebe água, ele retorna e é pesado. Lembra que você falou da ingestão de água? Então a gente vai mensurar a ingestão de água. Então esse animal vai ter pesos diários, assim, a gente tem a informação de até 5 pesagens diárias. E a gente está usando um programa que é o Boviexo, que é um programa que as informações são instantâneas e armazenadas na nuvem, não precisa de um CPU. Então, cada proprietário vai estar recebendo um aviso no celular na hora que o seu animal passar na balança. Então, por exemplo, se você tiver um animal conosco aqui, que o animal estiver passando na balança agora, você vai receber um aviso sonoro, você olha qual é o animal que passou e quanto que ele ganhou da última pesagem para essa. É muito interessante, é uma ferramenta de pesquisa e, ao mesmo tempo, não tem aquela velha máxima da pecuária que o olho do dono que engorda o boi? Engorda o boi. Então, de uma certa forma, o cara vai estar olhando o boi todo dia, toda hora, se quiser, né? Então, essa é uma novidade que a gente vai ter nesse projeto. A balança já está em fase de instalação, né? Que a gente vai precisar dela principalmente nas fases que vão suceder agora o projeto. E nós temos também o envolvimento, além dos profissionais que eu estava te falando, do grupo de pesquisadores do NEP, que é o Núcleo de Ensino e Pesquisa Intensiva da Universidade Federal do Mato Grosso de Sinop. Nós fizemos uma seleção de estagiários, a gente abriu assim no fim de semana para 10 estagiários. A concorrência foi maior do que para o vestibular, nós tivemos mais de 120 inscrições, nós tivemos que fechar as inscrições, porque senão a gente não daria conta de fazer uma seleção justa, né? E, bom, então a gente já partiu do princípio que quem se disponibilizou com mais antecedência já foi privilegiado. Aí, então, e quem participa também vai estar voltando para o mercado, né? Vai estar ingressando no mercado já com conhecimento, né? Isso é muito importante, vocês conseguem elevar a qualidade dessa assistência técnica, né, na região de vocês. É o que a professora Camila, que é a diretora do NEP, fala, né? A gente está formando CPF, né? A gente tá formando um indivíduo, né? Então, esses estagiários vieram de todo o Brasil e das áreas agrárias. A gente tem veterinários, agrônomos e zootecnistas. E eles participam no dia a dia, eles que fazem o trato dos animais, pesam os componentes que vão compor a ração, que nem hoje, eles estão pesando os animais. Essa semana foi a semana de coleta, então eles coletam urina, coletam fezes, coletam sangue, coletam o líquido ruminal para fazer as análises. Enfim, eles são o pulmão de todo o processo, né? A gente dá a estrutura e monitora, mas a máquina que move todo o processo são os estagiários que estão lá conosco, né? Olha só, então, a gente fica muito feliz e satisfeito, tá, de estar trazendo essa novidade para os nossos telespectadores, internautas. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, e eu quero dizer que a gente vai ficar acompanhando a pesquisa, tá, André? Então, você vai ser o nosso correspondente para dar notícias para a gente quer estar trazendo as novidades aqui da pesquisa, tá bom? No Painel Agro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Liana, essa oportunidade. Parabéns pelo programa excelente. Eu acho que é uma ferramenta fundamental para podermos divulgar tudo que está sendo feito de bom na pecuária. E quando tivermos as imagens, algumas coisas melhores lá que a gente está começando a produzir, eu vou mandar para a tua equipe e você veicula para o pessoal ir matando a curiosidade. E a gente tem também o Instagram e o site nosso, que a gente vai estar, de uma certa forma, também alimentando para manter o pessoal. Pode dar um endereço aqui, se você já tiver o endereço do perfil no Instagram. O Instagram é @NeloriMT. Aí lá você consegue linkar para o site e para o... Ai, meu Deus. A tecnologia não é o forte da minha geração, Juliana. Lá você consegue linkar para o site. Facebook, tá bem, então? Lembrei, Facebook. Tá? Para o Facebook. Pronto, tá bom então, André. Muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês aí. E a